Quero expressar primeiramente a minha satisfação em falar para todos vocês, professores e outros orientadores ou outros que estejam participando. É sempre muito agradável poder falar dessas questões, até porque essa é uma área que eu prezo muito, né? Uma área, falar sobre EJA é sempre muito agradável. Enfim, então vou trocar um pouco de ideia com vocês sobre essas questões que eu tenho estudado, pesquisado, e é uma troca de ideias mesmo para que a gente possa, já no primeiro encontro presencial, discutir um pouco dessas questões. Eu sempre gosto de situar um pouco também esses trabalhos que eu faço. Então, só recordo, né, que como é que a gente chegou nesse tipo de ensino de línguas nas escolas, na educação formal como um todo, né? Porque no início no Brasil, as línguas que eram estudadas eram mais latim, grego e hebraico, né? E depois de um certo tempo, houve também recomendação de que se estudasse francês, italiano e inglês. Aí é dessa época em diante, isso numa informação do professor Saviani, dessa época em diante é que então línguas começam a ser mais divulgadas e mais pessoas começam a pensar nesse assunto. Só que nesse primeiro momento, né, de estudar esses idiomas, o que o registro histórico mostra é que as escolas estavam muito voltadas para o aprendizado, ou seja, para o ensino dos nobres. Aqui o Saviani ainda usa o termo, que são o perfeito nobre e o perfeito comerciante. Ou seja, dentro de uma visão um pouco elitista de quem é que deveria saber essas línguas estrangeiras, né? E o interessante é que naquela época, inclusive, com a influência dos jesuítas, o tipo de metodologia que se usava, que eu acho que eu ainda vejo até um pouco dessa influência nos dias de hoje, né? Era ainda um ensino muito gramatical. Os jesuítas faziam isso no ensino de línguas naquele tempo, quer dizer, voltavam-se para ensinar a gramática de uma língua, usando isso como uma metodologia. Então a gente vê esse tipo de influência e depois a gente vai poder discutir um pouco mais a esse respeito. Mas o que eu estou chamando a atenção para esse fato é que essa foi uma visão que vigorou, portanto, durante muito tempo. Muito tempo, muitas pessoas achavam assim, se eu não faço parte dessa tal da elite, por que eu preciso aprender língua estrangeira? Né? Muitos alunos, inclusive, questionam até hoje, por que eles deveriam aprender uma língua estrangeira, se eles acham que eles não terão as mesmas oportunidades que alguns outros alunos mais privilegiados, por exemplo, terão, né? Bem, eu não partilho essa ideia. Eu acho que a ideia é de que é totalmente possível e pode trazer um benefício muito grande para os nossos alunos, de forma geral, se a educação básica de uma forma total usar o aprendizado, o ensino de línguas estrangeiras de uma forma competente, porque é totalmente viável e acho que é muito bom para a formação das pessoas, e é disso que eu vou falar um pouquinho mais também, né? Então, se eu estou questionando um pouco a ideia de que essa visão é uma visão que talvez interesse a alguns estudiosos, mas não interessa, por exemplo, a esses que estão interessados na educação básica mesmo, né? Porque a gente hoje em dia já estudou toda a possibilidade de que o aprendizado de língua estrangeira, ou no caso aqui nós estamos falando da língua inglesa, mas isso também se aplicaria à língua estrangeira, a outras línguas estrangeiras, que esse aprendizado, por exemplo, pode promover uma educação muito interessante, uma educação muito atual para os tempos que estamos vivendo, né? Enfim, então, hoje em dia a gente vê que as políticas de ensino abraçam muito mais outras ideias, como a formação de cidadania ativa ou engajada, que é um termo que a gente tem usado agora para fazer uma diferença na visão de cidadania que as pessoas tinham até recentemente. Ou seja, até hoje ela é válida também, que é essa cidadania dos direitos e deveres.
mas nós estamos hoje em dia ampliando, expandindo essa visão de cidadania, para isso que a gente chama de cidadania engajada, porque essa é a ideia de que um estudante, uma pessoa hoje em dia vivendo, não precisa saber apenas dos seus direitos e deveres, porque só saber desses direitos e deveres não garante que as pessoas os tenham, né? Nós sabemos bem isso na nossa história, na nossa vivência social. Então, com isso, a educação se volta para uma formação de cidadania um pouco mais ampliada, que é isso que eu estou chamando de cidadania engajada, né? Que leva as pessoas a desenvolver agência, enfim. Um outro valor hoje em dia nas línguas, no aprendizado de línguas estrangeiras, que influencia nessas políticas, né, educacionais, seria entender que aprender um idioma ajuda nesse processo de inclusão social num sentido amplo, né? Ou seja, não é numa visão só restrita ao que o trabalho ou o mercado, por exemplo, desejaria, mas de que a pessoa pudesse se entender um pouco mais na sua sociedade e até comparar isso com outras sociedades por meio do conhecimento de línguas estrangeiras, que aí se ele vai poder conhecer um pouco mais sobre outras realidades, outros contextos. Ainda uma outra função ou uma outra, digamos assim, objetivo que a gente vê do ensino de línguas, né, na educação básica tem a ver com a compreensão que hoje em dia é tida como muito importante, que é uma relação entre a ideia do global e do local, né? A gente fala muito de globalização, a língua inglesa, por exemplo, é vista como o idioma da globalização. No entanto, a gente quer exatamente relativizar e problematizar essa relação, porque ao mesmo tempo que é importante também desenvolver uma percepção crítica nos falantes dessa língua, para ver que não é uma questão de supervalorizar o que é global ou dar uma superimportância a todos os valores que vêm sendo desenvolvidos aí pela globalização, mas exatamente a importância de reinterpretar esses valores à luz do que é local também, para que a gente não perca essa noção de vista, né? Então, essa relação global-local acaba sendo mais uma outra oportunidade que o aprendizado de línguas estrangeiras traz, né? Agora, por que então esses objetivos hoje em dia no aprendizado de línguas estrangeiras? Justamente porque já muitas pesquisas indicam as mudanças que estão ocorrendo na sociedade, elas indicam, elas registram, além dessas percepções que nós mesmos temos, né, a respeito da sociedade que a gente vive. Isso aí é o que a gente tem identificado na educação de uma dimensão ontológica de um projeto educacional. É entender que língua estrangeira hoje em dia precisa ser revista, assim como outras disciplinas, assim como também a escola de forma geral, ou talvez a noção de currículo também, em função dessas mudanças. Essas mudanças são visualizadas no campo do trabalho, nas vivências públicas e também nas vidas pessoais. No campo do trabalho, o que se observa é que a escola, a universidade, de forma geral, precisam estar mais atentas para o fato de que o trabalho não se constrói da mesma forma, com a mesma visão que já foi construído no passado. Ou seja, nós vivemos até uma certa década aí valorizando a repetição e reprodução, porque isso era uma habilidade muito importante para a sociedade, para que a pessoa depois tivesse o seu trabalho, o seu emprego de uma forma competente. Elas são ainda habilidades importantes, mas só essas não são suficientes mais para uma sociedade hoje em dia que se organiza não apenas em cima do conceito de tecnologia analógica, mas também de uma tecnologia digital que veio a mudar muito as relações de trabalho, né? Hoje, uma formação para o trabalho também pede que as pessoas desenvolvam flexibilidade, iniciativa, decisão, visão crítica do seu entorno, né? Bem, e no que se refere às vivências públicas, inclusive, é onde a gente entra com esse desenvolvimento de cidadania que eu mencionei há poucos minutos. E
outra questão, outra vivência que é importante a gente observar, outra mudança que é importante observar, se dá nas vidas pessoais das pessoas, né? Ou seja, houve um determinado momento que as pessoas viviam uma vida privada de uma forma talvez muito mais delimitada, né? Quando as pessoas à noite fechavam suas casas, portas e janelas, elas podiam dizer que ali estava uma privacidade delas, digamos, né? Um exemplo. No entanto, desde que a tecnologia começa a adentrar os lares das pessoas, aí já há muitos e muitos anos, ou seja, já com rádio, né, já com outras formas de tecnologia, que essa privacidade começa a se mesclar com o que é público, né? Muitas pessoas começam a se sentir visitadas na época da televisão, então isso se torna muito verdadeiro para muitas pessoas que acham que elas são visitadas por comentaristas de notícia, pela notícia que chega até as suas casas, e tem notícia até de pessoas que se arrumavam para assistir os noticiários, para assistir as novelas nas suas salas. Enfim, devagarinho essas noções começam a se mesclar para muitas pessoas e começam a confundir também essa noção do que é público e o que é privado. Enfim, e aí língua estrangeira é excelente para trazer leituras que a gente possa discutir essas questões como forma de formação mesmo para as pessoas os aprendizes, para aqueles que estão na escola, nas vários segmentos, né? Muito bem. Isso muda muito digamos assim, o papel da língua estrangeira, né, que agora acontece por meio de perspectivas diferenciadas. Então, a gente antes não aprendia língua estrangeira. Eu lembro quando eu comecei a estudar, inclusive, que a gente aprendia língua estrangeira, conhecer a cultura dessa língua estrangeira que a gente estava estudando. Naquele tempo a gente estudava cultura americana, cultura britânica e etc. Hoje em dia a gente vê que isso aí entra dentro dessa discussão sobre o global e o local, onde a gente vai relativizar e vai ter uma perspectiva crítica sobre isso. Mas mais importante do que isso é a gente compreender o lugar da gente no mundo, o lugar da gente na sociedade em que a gente está, e compreender esse outro que fala uma outra língua e que construiu um jeito de pensar diferenciado e que construiu também a sua cultura de modo diferenciado, né? Então, isso é o que a gente chama de ampliar a compreensão do aluno sobre si mesmo e sobre o outro, né? Bem, a outra noção que existe também é perceber que existe uma heterogeneidade na sociedade. Até então, acho que existia uma certa classificação na sociedade, e existe até hoje, classificação de onde você mora, e onde você mora diz muito a respeito de você mesmo, de cada um de nós. No entanto, a gente pode compreender melhor como que essas noções elas se constroem na sociedade, por meio de leituras, por meio de compreender como isso ocorre também em outras culturas, em outras línguas, com pessoas que pensam de outras formas, né? Com isso, então, a gente fala de uma outra ainda perspectiva que é benéfica, que é proveitosa, eu acho, né, na aprendizagem de línguas, que é essa perspectiva que a gente chama de educacional, cultural, linguística, que é de expandir essa noção de pluralidade, diversidade e multiplicidade, que está dentro dessas noções que eu mencionei anteriormente, quer dizer, esses vários outros que também falam línguas, não necessariamente todas são línguas de origem inglesa, né? Mas falam outras línguas, falam outros idiomas, a diversidade que existe dentro de um mesmo local que fala o mesmo idioma, inclusive, né? E essa multiplicidade que, portanto, fica presente na sociedade. Então, hoje em dia, eu entendo que o trabalho com língua estrangeira é um trabalho muito mais educacional, muito mais voltado e preocupado com questões que são condizentes com preocupações atuais, né? Muito bem, então eu queria deixar umas perguntas para a gente pensar a respeito, para a gente começar a discutir essas questões no encontro presencial mesmo. Então, eu preparei aqui
umas duas questões. Primeira seria, como que a aprendizagem de língua inglesa participa de uma proposta de educação que prevê inclusão, trabalho, cidadania ativa, compreensão da relação global local. Como que seria isso? Uma segunda seria, por que a aprendizagem de língua inglesa pode contribuir com a expansão de perspectiva do aprendiz sobre pluralidade, diversidade e multiplicidade presentes na sociedade atual, de formas de comunicação, de culturas, identidades, de línguas, de gêneros e modalidades. Então, duas perguntas para a gente começar a conversar a respeito desse assunto, tá legal? Então, até lá, já estou ansiosa para a gente ter essa conversa, tá bom?